Bom, e na semana agitada em Brasília, a sabatina de Gabriel Galípolo para a diretoria do Banco Central deve ocorrer hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A repórter Catiúcia Sotomayor de volta ao Jornal da Manhã. O que se espera desta sabatina, Catiúcia, aí em Brasília? A expectativa é de nenhuma resistência, Thiago. A sabatina de Gabriel Galípolo para assumir a diretoria de política monetária do Banco Central do Brasil e de Ailton de Aquino Santos, indicado para a diretoria de fiscalização da autarquia, está prevista para hoje aqui no Congresso Nacional, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E depois de passar pela CAI, os nomes seguem para apreciação do plenário do Senado em votação secreta. Isso deve acontecer hoje também. Para serem aprovados, eles precisam de pelo menos 41 votos e terão então mandatos de 4 anos. Podem ser reconduzidos por mais 4 anos. A sabatina com os senadores deve ser então simbólica, pois segundo o próprio governo são nomes técnicos e com boa relação com líderes partidários e com os presidentes da Câmara e do Senado. Lembrando que ele faz parte também do Conselho de Administração do Banco do Brasil. Ele já deixou esse cargo ou ele só deixa assim que for confirmado efetivamente para o Banco Central? Já deixou. Mesmo depois da indicação pelo governo para a cadeira de política monetária do Banco Central, o ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda foi eleito presidente desse Conselho de Administração do Banco do Brasil. Foi em maio deste ano. Nessa segunda-feira, a instituição informou a renúncia de Galípolo ao cargo e isso é imediato. A ideia do presidente Lula é ganhar força no Banco Central com a indicação do ex-braço direito de Fernando Haddad na Fazenda, já que o atual presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, tem sido atacado pelo chefe do executivo por conta do banco manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%, como a gente tem acompanhado. De todo modo, a expectativa do governo petista é que o indicado pelo presidente Lula assuma no fim de 2024, a partir de 2025, exatamente a função de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. Tiago? Catiúcia Sotomayor, trazendo as últimas informações de Brasília. Ficamos nessa expectativa da sabatina ainda nesta terça-feira. Gira dos nossos comentaristas, Diogo Schelp. A aprovação vai ser muito fácil, pelo menos ao que tudo indica, só que ele, no Banco Central, não necessariamente será o principal, o fiel da balança, né? É uma equipe que decide sobre a taxa básica de juros. Exatamente, Thiago. Por enquanto, ele será provavelmente voz minoritária em alguns temas, mas ele tem boa relação com Roberto Campos Neto. O próprio Campos Neto já mencionou que é um bom nome, né, para o Banco Central, e ele é, obviamente, alguém que está sendo preparado, sendo colocado lá para, no futuro, quando terminar o mandato de Campos Neto, poder assumir o posto de presidente do Banco Central. Ele deve ter uma aprovação tranquila, até porque ele já vem fazendo articulações políticas nos últimos meses, como secretário executivo do Ministério da Fazenda, porque ele articulou, por exemplo, temas importantes com a própria proposta do arcabouço fiscal. Então, ele já tem esse trânsito, já começou a fazer esse trânsito entre os congressistas, deve ter facilidade para aprovação. Agora, fica aí, então, uma preparação de narrativa política por parte do governo. Eles vão colocar Bernardo Apilar, o Galípolo lá, e ele vai certamente servir de argumento para o governo quando as taxas de juros começarem a cair, como argumento de que isso começou a acontecer depois que o indicado do governo entrou no Banco Central. Dávila, e aí, sua análise? Galípolo seria um bom nome para, enfim, liderar o Banco Central? Bom, primeiro o Galípolo vai participar do Banco Central, vai ser um voto ali nas eleições, nas atas do consenso lá do Banco Central, principalmente do Copom, mas agora, para chegar ao Banco Central, Galípolo vai ter que provar que ele é um técnico e não um político. Ou seja, se ele tentar agradar muito o presidente Lula, ele vai perder a credibilidade para presidir o Banco Central. E se ele atuar como técnico, vai deixar Lula insatisfeito. Galípolo vai andar, sim, numa linha tênue e ele terá de mostrar que é capaz de agir tecnicamente para poder ser um dia o presidente do Banco Central. Agora, o ponto importante, o Schelp tocou aqui, esse governo vai inventar a história de que o juro começou a cair porque o Galípolo agora é membro do Banco Central. O voto do Galípolo fosse o voto decisivo para quebrar a resistência dentro do Banco Central.
a baixar o juro no Brasil. E como o juro deve cair a partir aí de setembro, o governo certamente vai criar uma historinha para dizer que é graças ao presidente Lula e à indicação de Galípolo que o juro começou a cair. Nada mais falso. Beraldo, você concorda? Pois é, Galípolo vai ter que ter uma atuação muito técnica e independente que honre o mandato que ele está recebendo. Nós podemos observar o caso da Turquia, que resolveu baixar juros na marra e o país virou um caos. Isso não pode acontecer no Brasil, ou o Brasil vai ter uma situação ainda mais difícil e complicada para a sua população. E a gente precisa observar que não é simplesmente reduzir taxa de juros. A realidade é que o acesso a um crédito a um preço justo no Brasil, ele hoje é muito difícil. A população não consegue usar dinheiro a um preço, a um custo que seja realmente competitivo. A gente precisa lembrar que Carlos Lupe, ministro do Trabalho, tentou limitar os juros cobrados do consignado do INSS em 1,7% ao mês. Não conseguiu. Nem os bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, aceitaram emprestar neste patamar de juros, que já é um juros bastante alto. Enfim, tem muita coisa errada do ponto de vista econômico e financeiro no Brasil que precisa ser ajustado. Não há heróis que vão conseguir resolver isso como Lula quer fazer parecer. É toda uma engrenagem que precisa ser ajustada para que os brasileiros tenham mais acesso a crédito, a um crédito de melhor qualidade, a um preço mais baixo.